Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com o oftalmologista e especialista em retina, Dr. Rafael Pereira. Gente, se vocês estão perdendo algo estranho no meu olho direito, isso aí, olha, procede, porque passei pelas mãos santas do Dr. Rafael Pereira, onde foi feita uma injeção intravítrea, que tem como finalidade tratar o edema macular. Parabéns, Dr. Rafael, e toda a sua equipe pela atenção, profissionalismo e dedicação. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Eu gostaria de parabenizar o programa do Edson, 40 anos que o Edson está aí em campo, a serviço da população amazonense. E por que eu digo a serviço da população amazonense? Porque desde quando eu conheci o Edson, a função do programa dele era voltado fundamentalmente para a saúde pública. Era para informar a população daquilo que ela tem direito e daquilo que ela precisa exigir para ela poder ter saúde. Então foi esse o contexto em que eu sempre vi o Edson trabalhando. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã. E sempre com um assunto muito palpitante. Eu agradeço imensamente a vocês que nos encontram pelos supermercados da vida, pelo comércio, e falam do nosso programa e parabeniza e pede às vezes outros médicos para falar de outros assuntos. A gente, dentro do possível, nós vamos atendendo. E hoje, atendendo também a um pedido, nós vamos conversar com um oftalmologista, Dr. Rafael Pereira, que é oftalmologista, especialista em retina. É isso mesmo, doutor? Especialista em retina. Exato. E tem o seu consultório no Edifício Cristal, ali ao lado do Manauara, sala 704, telefone 98403-8329. Então, linha direta com o Dr. Rafael Pereira. E nós utilizamos esse espaço fantástico também, que não deixa de ser um bosque, que aqui é uma casa bastante antiga, onde a pessoa não climatizou propositalmente, porque é uma casa muito bonita, a arquitetura dela é fantástica. E eu imagino que no ano de 1890, como ela foi construída, o cara já teve essa grande sacada de fazer uma casa a esses moldes, uma casa bonita. Ali nós temos uma pia, doutor, desse ano de 1800 e pouco, que está sobrevivente ainda. E lá dentro tem outra ainda também. Então, nós estamos falando de coisas boas, nós estamos falando de churrasco da vila, que fica dentro dessa beleza natural, que é o churrasco da vila, onde você degusta assim uma costela do fogo de chão, cupim no fogo de chão, você tem uma suculenta picanha, você tem aqui cupim, a picanha, como eu já falei, contrafilé, e sem falar num hambúrguer ainda, que um hambúrguer que você pode fazer com carne de costela ou então com a carne de hambúrguer da Angus, que é magnífico. Então, churrasco da Vila, Rua Fortaleza 569, Vila Municipal, e tem o seu delivery para o almoço e jantar, 98530-6635. Bom, doutor, então vamos começar falando dentro da oftalmologia, qual é a doença mais comum que se tem? Então, Edson, a gente pode começar falando que os erros de refração, como a miopia, que é a dificuldade para longe, a hipermetropia, que é a dificuldade para perto, e o astigmatismo, eles todos juntos, eles são a doença mais comum que nós vamos encontrar na população em geral. Mas se a gente for dividir pela idade, a gente começa pelas crianças, a gente vai ver que as crianças elas podem ter outras situações, como o desvio dos olhos, que é o estrabismo. Elas podem ter o olho preguiçoso, que é a ambliopia, e aí vai ser necessário tratar esse olho preguiçoso.
e a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Já na fase adulta, nós vamos ter a catarata, o glaucoma e a degeneração macular relacionada à idade. Doutor, e agora a gente vê, o senhor falou, bem colocou a criança. Já vê crianças pequenininhas que mal conseguem segurar uma haste de um óculos, já usando óculos. Isso atribui a quê, doutor? Então, Edson, muito vem da genética. O pai ou a mãe, eles têm alguma dificuldade para enxergar, miopia ou hipermetropia, e a criança, ela herdou do pai essa dificuldade. Por isso que é importante, Edson, uma vez por ano, você levar o seu filho ou o seu neto para uma avaliação oftalmológica. Muitas vezes as crianças não sabem falar para os pais que não estão enxergando da maneira correta. E aí elas vão descobrir na escola. Essa seria a prevenção dessas doenças? Exatamente, Edson. É a maneira que a gente tem de prevenir essas doenças. Bom, gente, lembro para vocês que o Dr. Rafael Pereira, oftalmologista, especialista em retina, tem o seu consultório lá na Iluminar Oftalmologia, que fica no edifício Cristal, sala 704, telefone 98403-8329. Bom, as prevenções o senhor já falou. A mesma prevenção é para todas as outras doenças. Nós citamos o caso da hipermetropia e do estigmatismo, né? Sim, Edson. Uma outra maneira de nós prevenirmos as doenças oculares é controlando muito bem o açúcar no sangue, principalmente o paciente diabético. Se ele está descontrolado... Vai ser um assunto à parte, que a gente ainda vai buscar lá no finzinho, a gente vai entrar nessa coisa. Então, controlar bem o açúcar no sangue, controlar a pressão arterial, fazer uma visita regular ao oftalmologista anualmente, pois nessa consulta a gente avalia a medida da pressão intraocular, que a gente já pode dar um diagnóstico de um glaucoma, por exemplo, inicial. E as mais graves, doutor, dentro desse campo oftalmológico, quais são as doenças mais graves que a gente tem? As doenças da retina, em geral, Edson, elas são muito graves, porque elas têm um potencial de causar a cegueira. Entre elas, o descolamento da retina, que o paciente perde a visão subitamente. A retinopatia diabética, que é a doença que o diabético tem no fundo do olho. Nós temos a degeneração macular relacionada à idade. E a catarata, quando não é realizada a cirurgia, na maneira mais precoce, o idoso ele vai desenvolver uma perda de visão grave. E o que é, doutor, esse DMRI? DMRI, Edson, é uma sigla com 4 letras. Significa degeneração macular relacionada à idade. Doutor, agora, os pacientes com essa patologia que o senhor citou, eles ficam curados ou tem um tratamento específico, tem um tratamento contínuo, enfim, como que se conduz a doença? Então, Edson, se o paciente, Edson, tem o diagnóstico precoce da degeneração macular, a gente consegue, através de medicações orais, que são antioxidantes e minerais, frear a evolução da doença. Uma vez que a doença já está na fase tardia, a gente precisa trocar o tratamento. E aí a gente começa a fazer umas aplicações de um medicamento na parte interna do olho. Isso tudo para evitar que a doença continue progredindo. Gente, está vendo só? A qualidade do nosso programa e a qualidade dos profissionais que vêm aqui. Eu estava longe, muito distante de saber que isso existia e que requer um cuidado especial. Longe de saber que eu tinha que uma vez por ano levar o meu filho no oftalmologista. Eu mesmo estou passando por um problema desse. E graças ao doutor que já descobriu qual é o meu problema, e a gente vai iniciar também um tratamento. Mas quantas pessoas não sabem? Por quê? Porque não tem o acesso. Hoje a medicina, a saúde, não a medicina, a saúde é muito cara. Então não é todo mundo que tem acesso a isso. A gente sabe também o quanto o médico sofre e gasta para estar na frente de um consultório, porque os livros são caríssimos, a dedicação, o tempo para se formar demora muito, e quando ele já está saindo do vigor da juventude, é que ele vai conseguir usufruir daquilo que ele plantou na universidade. Mas, doutor, então, o paciente com essas patologias, como o senhor falou,
da degeneração, eles conseguem se curar? Conseguem, a gente consegue controlar a doença, Edson. E tudo vai depender se o tratamento ele foi iniciado no momento certo. Porque assim, Edson, uma vez que a doença já iniciou o processo de perda de visão, a gente tem que correr contra o tempo para essa doença não progredir. O interessante dessa doença, Edson, é que o paciente ele perde o centro da visão. Ele tenta ler um papel ou ele tenta ver o rosto do neto dele e ele vê uma mancha preta. Isso significa que a doença ela já está machucando a retina, a mácula, que é a parte central. Por isso que é importante essa avaliação anual. Quando você vai ao oftalmologista, ele precisa avaliar o seu grau do óculos, avaliar a sua pressão intraocular para ver se ela não está alta, avaliar o fundo do olho para ver a região da mácula, para ver se não tem nenhuma doença no centro da retina. Ou seja, então também não adianta, numa fase na juventude, você levar um filho para fazer esse exame, porque pelo que eu entendi, é uma doença que acomete sempre as pessoas de mais idade, né? Exatamente, Edson. Quem vai ter degeneração macular relacionada à idade são as pessoas que já passaram ali dos 50, 55 anos. Quem já está entrando ali na melhor idade, vamos falar assim. Então, você que está nessa faixa etária, você já precisa estar mais atento. Começou a ver alguma coisa embaçada no centro, ou as linhas onduladas ou tortas, procure o seu médico, fale para ele, que provavelmente ele vai avaliar bem o seu fundo de olho para tentar fazer o diagnóstico. Bom, uma vez já diagnosticado e já sabe que se tem o problema, tem a degeneração, isso não reverte, se estabiliza, é isso? Exatamente, Edson. Como a doença ela é progressiva, a gente tem que parar a progressão dela. E quanto mais cedo a gente inicia o tratamento, Edson, melhor vai ser o resultado desse paciente. Uma coisa que está acontecendo no Brasil, Edson, é que a nossa população está aumentando, de idosos, está aumentando muito. O Brasil está ficando um país já onde a proporção de pessoas mais velhas aumentou. Antes a gente era um país jovem, com muitas crianças, muitos adolescentes. Hoje a gente já tem uma proporção muito grande de idosos. E isso sobrecarrega o sistema de saúde, porque são mais pessoas, mais usuários que precisam de atendimento. Isso e aumenta os doentes e não aumenta os retinólogos, né?